O ornitorrinco, cujo nome científico é Ornitorrinchus anatinus, é um mamífero semi-aquático que ocorre naturalmente na Austrália e Tasmânia. Ele é o único membro sobrevivente da família Ornithorhynchidae e também a única espécie dentro do gênero Ornitorhynchus. Junto com as equidnas, compõe o grupo de mamíferos conhecidos como monotremados, os únicos que põem ovos. É importante destacar que essa espécie é monotípica, o que significa que não apresenta subespécies ou variedades reconhecidas. A espécie foi inicialmente descrita pelo zoólogo George Shaw em 1799 como Platypus anatinus. A descoberta desse animal ocorreu quando colonizadores europeus exploraram a Austrália em 1798, e o capitão John Hunter, o segundo governador de Nova Gales do Sul, enviou uma gravura e uma amostra da pelagem do animal de volta ao Reino Unido. No entanto, cientistas britânicos ficaram inicialmente céticos e suspeitaram de fraude. George Shaw expressou dúvidas sobre a verdadeira natureza do animal, afirmando que era difícil acreditar em sua existência. Outro zoólogo, Robert Knox, chegou a pensar que o animal poderia ter sido fabricado por algum taxidermista asiático. Houve até especulação de que alguém teria costurado um bico de pato em um corpo semelhante ao de um castor. Essa descoberta intrigante e única na época despertou grande fascínio e desconfiança entre os cientistas britânicos, mas posteriormente, com mais pesquisas e estudos, o ornitorrinco foi reconhecido como uma espécie genuína e não uma farsa. O ornitorrinco possui um corpo hidrodinâmico e achatado dorsoventralmente. Seus membros são curtos e robustos, com pés que apresentam membranas interdigitais. Cada pé possui 5 dígitos equipados com garras. Sua cauda é semelhante à de um castor. O focinho, que lembra o bico de um pato, é alongado e coberto por uma pele glabra, macia, úmida e resistente, contendo poros com terminações nervosas sensitivas. As narinas estão localizadas na parte superior dorsal do focinho e se encontram lado a lado. Os olhos e as orelhas estão posicionados em um sulco logo após o focinho, que pode ser fechado por uma pele quando o ornitorrinco está submerso na água. Não possui orelhas externas visíveis. Tanto o peso quanto o comprimento variam entre os sexos, sendo os machos geralmente maiores que as fêmeas. Também há uma variação substancial no tamanho médio entre as populações, não parecendo estar relacionada a fatores climáticos, mas possivelmente devido a outros fatores ambientais como predação e influência humana. A pelagem densa que cobre o corpo e a cauda do ornitorrinco forma uma camada isolante de ar que ajuda a manter o animal aquecido. A coloração é geralmente um âmbar profundo ou marrom escuro no dorso e acinzentado a castanho amarelado no ventre. A cauda é uma reserva de gordura, uma adaptação que também é observada em outros animais, como o diabo da Tasmânia e a raça de ovelha caracu. As membranas interdigitais são mais proeminentes nos membros dianteiros e se dobram quando o animal está em terra firme. O ornitorrinco emite um rosnado baixo quando se sente ameaçado, e diferentes vocalizações foram registradas em cativeiro. É interessante notar que o ornitorrinco tem uma temperatura corporal média de cerca de 32 graus Celsius, o que difere dos mamíferos placentários típicos, que têm uma temperatura corporal de cerca de 37 graus Celsius. Pesquisas sugerem que essa temperatura é uma adaptação gradual às condições ambientais desafiadoras e é, em parte, devido ao número limitado de monotremados sobreviventes, ao invés de ser uma característica histórica da ordem. Os adultos não têm dentes, mas os filhotes têm dentes calcificados, pequenos e desprovidos de esmalte, com várias raízes. Os adultos substituem esses dentes por placas queratinizadas tanto na mandíbula quanto na maxila, que crescem continuamente. Ele apresenta algumas características cranianas primitivas, incluindo a retenção de cartilagens escleróticas e do osso septomaxilar no crânio. No esqueleto pós-craniano, há a retenção de vértebras cervicais rudimentares e dos ossos coracoide interclavicular na cintura escapular, características que se assemelham aos répteis. Os machos do ornitorrinco possuem esporões localizados nos tornozelos, os quais secretam um coquetel venenoso composto principalmente por proteínas do tipo defensinas, DLPS, que são exclusivas dessa espécie. Esse veneno, embora seja suficientemente potente para matar pequenos animais, não é fatal para os seres humanos. No entanto, pode causar uma dor intensa e debilitante.
A produção do veneno aumenta durante o período de acasalamento, e como apenas os machos o produzem, é sugerido que ele seja usado como uma arma defensiva para estabelecer a dominância durante essa época. Também foi observado que o dorso do ornitorrinco brilha sob a luz ultravioleta em espécimes preservados em museus, uma característica que também é encontrada em outras espécies de mamíferos. O ornitorrinco se destaca entre os poucos mamíferos que possuem o sentido de eletrorecepção, o que lhe permite localizar suas presas, em parte, detectando os campos elétricos gerados por contrações musculares. Dentro do grupo dos monotremados, essa espécie é a que possui a percepção mais sensível, contando com aproximadamente 40.000 eletroreceptores. O ornitorrinco tem a capacidade de determinar a direção de uma fonte elétrica, possivelmente comparando as variações na intensidade do sinal através de seus eletroreceptores. Esse comportamento pode explicar o movimento característico de sua cabeça enquanto está caçando. A convergência das entradas eletrosensoriais e táteis no córtex cerebral sugere um mecanismo para calcular a distância de sua presa. Quando a presa se move, ela emite tanto sinais elétricos quanto pulsos de pressão mecânica. A diferença no tempo de chegada desses dois tipos de sinais permite ao ornitorrinco calcular a distância até a presa. Os ornitorrincos são animais semiaquáticos e principalmente noturnos, embora também possam ser ativos ao entardecer. Quando não estão mergulhando em busca de alimento, eles descansam em tocas construídas nas margens de rios e lagos, sempre habilmente camufladas com vegetação aquática. Existem dois tipos de tocas utilizadas por eles. Uma serve como abrigo para ambos os sexos e é construída pelo macho durante o período de acasalamento. A outra, geralmente mais profunda e elaborada, é construída pela fêmea e funciona como um ninho para incubação dos ovos e cuidados pós-natais. As aberturas das tocas ficam acima da superfície da água, estendendo-se sob as margens por distâncias que variam de 1 a 7 metros acima do nível da água e até por 18 metros horizontalmente. O território dos machos abrange cerca de 7 km e pode se sobrepor às áreas de 3 a 4 fêmeas. O ornitorrinco é um mergulhador excepcional e passa grande parte do dia procurando por comida debaixo d'água. O que o torna singular entre os mamíferos é sua técnica de natação, na qual se impulsiona alternando as remadas com as duas patas dianteiras. Embora todas as 4 patas do ornitorrinco tenham membranas, as patas traseiras, mantidas contra o corpo, não auxiliam na propulsão, mas são usadas para manobrar em conjunto com a cauda. Os mergulhos geralmente duram cerca de 30 segundos, mas podem se estender por mais tempo, sem exceder o limite aeróbico de 40 segundos. O retorno à superfície leva de 10 a 20 segundos. Ornitorrincos já capturados e identificados foram recapturados com até 11 anos de idade, e em cativeiro, a espécie pode viver até 17 anos. A taxa de mortalidade em adultos na natureza parece ser baixa. Os predadores naturais incluem aves de rapina, serpentes, lagartos do gênero Varanus, roedores como o Hydromeis chrysogaster, além de cães, gatos, raposas vermelhas e seres humanos. A introdução da raposa vermelha como predadora dos coelhos pode ter tido um impacto na população de ornitorrincos na Austrália. Um número reduzido de ornitorrincos na região norte de Queensland pode ser atribuído à presença do crocodilo poroso. O ornitorrinco possui hábitos alimentares carnívoros, obtendo seu alimento principalmente a partir de anelídeos, larvas de insetos aquáticos, camarões de água doce, girinos, caramujos, lagostins de água doce e pequenos peixes. Ele utiliza seu focinho para escavar suas presas nos leitos de rios e lagos, ou as apanha enquanto nada. À medida que captura as presas, ele as armazena nas bochechas. Quando acumula um número suficiente de presas ou precisa respirar, o ornitorrinco retorna à superfície para consumi-las. A mastigação é realizada por meio de placas córneas que substituem os dentes, e a areia presente junto com o alimento atua como um material abrasivo que auxilia no processo de mastigação. Para atender às suas necessidades energéticas, o ornitorrinco precisa consumir cerca de 20% de seu peso corporal diariamente. Esse alto requisito alimentar exige que ele passe aproximadamente 12 horas por dia em busca de alimento na natureza. Em situações de cativeiro, a quantidade de comida que um ornitorrinco pode consumir pode chegar a ser a metade de seu peso corporal em um único dia.
A espécie apresenta uma única estação de acasalamento, que ocorre tipicamente entre os meses de junho e outubro, embora possam ocorrer algumas variações locais. Dados históricos, estudos de marcação e recaptura, bem como investigações preliminares de genética populacional, indicam a possível presença tanto de membros transitórios quanto residentes na população, sugerindo um sistema de acasalamento polígeno. Ambos os sexos atingem a maturidade sexual no segundo ano de vida, embora algumas fêmeas possam não se reproduzir até o quarto ano ou posteriormente. Todos os monotremados, incluindo o ornitorrinco, apresentam uma baixa taxa reprodutiva, geralmente com apenas um período de acasalamento por ano. Após o acasalamento, a fêmea constrói um ninho mais elaborado do que sua toca de descanso e parcialmente o bloqueia com material vegetal. Esse bloqueio pode servir como medida preventiva contra enchentes, predadores ou para regular a temperatura e umidade do ninho. O macho não participa da incubação dos ovos nem do cuidado com os filhotes. A fêmea forra o ninho com folhas, juncos e outros materiais macios para criar uma cama confortável. A fêmea do ornitorrinco possui um par de ovários, mas apenas o ovário esquerdo é funcional. Ela põe de 1 a 3 ovos, sendo 2 o número mais comum, que tem uma aparência semelhante aos ovos de répteis, sendo pegajosos e com uma casca coriácea, com cerca de 11 mm de diâmetro e ligeiramente mais arredondados do que os ovos das aves de tamanho similar. Em proporção, durante a ovulação, os ovos dos monotremados são muito menores do que os dos répteis ou aves de tamanho corporal semelhante. Os ovos desenvolvem-se internamente no útero por cerca de 28 dias, em seguida, são incubados externamente por aproximadamente 10 a 12 dias. Os filhotes que eclodem são vulneráveis, cegos e sem pelos, medindo cerca de 18 mm de comprimento. Eles se alimentam do leite produzido pela mãe, apesar de o ornitorrinco não possuir mamas. O leite é excretado através de poros na pele e depositado em sulcos no abdômen da fêmea, permitindo que os filhotes o lambam para se alimentar. A amamentação continua por um período de 3 a 4 meses. Durante os períodos de incubação e amamentação, a fêmea sai do ninho apenas por curtos períodos de tempo para se alimentar. Quando faz, cria várias barreiras com solo ou material vegetal para bloquear a passagem do túnel que leva ao ninho, evitando assim o acesso de predadores, como serpentes e o roedor Hydromeis chrysogaster. Após aproximadamente 5 semanas, a mãe passa mais tempo fora do ninho, e por volta dos 4 meses, os filhotes começam a emergir da toca.